Hoje nós vamos estar falando sobre gratidão pela casa. Fala comigo assim, gratidão pela casa. E aí um pouco de história. Charles Plumb foi um piloto na época da Guerra do Vietnã. E ele pilotando ali, na realidade atacando o próprio Vietnã, ele na realidade teve o seu avião atacado. Ele entrou já em processo de queda, ele acionou o paraquedas, saiu descendo ali e logo foi capturado pelos vietnamitas. Naquele momento ele passou algum tempo lá, alguns anos lá, conseguiu ser liberto, porém ele voltou para os Estados Unidos e começou a fazer palestras a fim de informar o que acontecia, de trazer inspiração, enfim. Numa de suas palestras, Charles Plumb, ele encontrou uma pessoa, e essa pessoa se dirigiu a ele e falou assim: "Oi Charles, tudo bom?" Ele: "Tudo bem." "Se ele está me reconhecendo?" Ele disse assim: "Não." Ele disse assim: "Charles, eu fui o cara que todas as vezes que você subia no avião, dobrava o seu paraquedas. Todas as vezes que você ia para a batalha, era eu que dobrava os seus paraquedas, seu paraquedas." Naquele momento, o Charles ele ficou atônito, não sabia o que falar, não sabia como agradecer, começou a chorar, e ele parou para pensar um pouco e chegou à seguinte conclusão, de que na realidade ele nunca havia parado para olhar aquele homem e nem agradecido por todas as vezes que ele tinha dobrado seu paraquedas. E ficou muito claro ali que aquele homem, Charles, só havia sobrevivido por causa também daquele homem que havia dobrado seu paraquedas direitinho. E a primeira pergunta que vem na minha mente é: você tem agradecido aquelas pessoas que têm dobrado o seu paraquedas? Você tem agradecido aquelas pessoas que têm investido na sua vida? Você tem sido grato por aquelas pessoas que de alguma maneira estão fazendo a sua história ser história? Sabe, eu não sei você, mas uma palavra que fica muito forte no meu coração é gratidão. E eu queria iniciar esse culto exatamente pedindo que você, juntamente comigo, agradecêssemos a todos esses voluntários que estão servindo aqui com muita alegria. Vem pra cá, Mendo, vem aqui. E eu quero te dar esse aperto de mão, esse abraço, Mendo, agradecendo e representando cada voluntário aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês profundamente, meu irmão. Sabe, e eu acredito que gratidão fala sobre isso. Eu acredito que gratidão ela fala sobre uma atitude, sobre uma mudança de mentalidade. Eu acredito que a gratidão ela passa sobre a percepção de uma vida além de si mesmo. Eu acredito que a gratidão na realidade ela sai de si mesmo e olha para o outro, olha para Deus e olha para as circunstâncias com um olhar mais bonito. E a minha oração hoje é que você saia aqui tão cheio de gratidão, que você saia tão grato aqui, que você saia repleto desse amor e dessa gratidão, que até mesmo quando você sair você tropece e diga: "Obrigado, Senhor, glória a Deus." Amém? Ninguém quer tropeçar, né? Mas nós aprendemos algumas coisas na vida. Porque à medida que nós enxergamos a vida com o olhar de Deus, nós começamos a entender que até mesmo aquelas coisas que parecem nos atacar, elas vão nos ajudar a chegar exatamente onde nós deveríamos ir. Eu acredito que quando nós começamos a olhar Deus de uma forma mais genuína e começamos a perceber que não necessariamente Deus ele coloca coisas ruins na nossa vida, mas Ele até utiliza todas essas coisas para que nós venhamos chegar onde nós precisamos chegar. E hoje à noite, você que está aqui e eu precisamos mudar a nossa mentalidade. Hoje eu e você aqui precisamos entender que até mesmo, sabe, tem gente, eu não sei se você conhece, mas tem gente que já acorda murmurando e reclamando. Quem conhece aqui alguém aqui? Agora, quem é uma pessoa assim? Levanta a mão. Gente, não pode mentir na igreja não, gente. Gente, até eu já acordei reclamando da vida. Sabe, eu acredito sim que nós podemos ter processos assim. Isso não me desfaz, não me deixa inferior e não me deixa menor do que ninguém. O que deixa uma pessoa menor ou inferior a alguém é permanecer no mesmo erro. E aí eu paro para poder pensar quando vem aquele pensamento e digo assim: opa, de que é que eu estou reclamando? E eu acredito que cada um aqui tem mais coisas a agradecer do que a reclamar. Eu acredito que você aqui tem mais coisas a celebrar do que simplesmente ficar calado e desistir da vida.
Eu acredito que você que está aqui hoje tem motivos para poder celebrar a Deus. Por isso eu quero te dizer que durante essa pregação aqui, se você realmente sentir vontade de dar uma salva de palmas para Jesus, que você dê a salva de palmas para Jesus. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, glorifica a Deus. Se você sentir vontade de subir na cadeira para adorar o Senhor, fica, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não pode ficar parado e você não pode represar um sentimento de gratidão, porque aqui nós não estamos na nossa sala de estar assistindo uma TV, amém? Nós estamos, você que está sentadinho aí, você está celebrando a Deus, você está cultuando a Deus, você está buscando a Deus, você não está assistindo alguém fazer isso. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos mudar muitas vezes a nossa maneira de prestar o culto, para entender que Deus, Ele merece muito mais do que simplesmente um muito obrigado. Ele merece a nossa vida, Ele merece a nossa paixão, Ele merece o nosso entusiasmo. Por falar em entusiasmo, eu sempre falo, quem está entusiasmado hoje aqui com a palavra de Deus? Não. Falei entusiasmado, não falei alegre não. Quem está entusiasmado para ouvir a palavra de Deus aqui? Gente, entusiasmado significa ter Deus dentro de você. Então, quanto mais nós somos entusiasmados, mais demonstra o quanto nós estamos deixando com que Deus, Ele se expresse através da gente. E é exatamente pensando sobre isso que eu quero ler contigo um dos capítulos e um dos trechos bíblicos mais empolgantes que eu conheço na Bíblia, que se encontra em 1 Crônicas 29, versículo 3, e depois vamos ler do 11 ao 14, que diz assim a palavra de Deus: além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Versículo 11: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Fala assim comigo, quem sou eu? Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Palavras como graças, obrigado, thank you, arigato, são palavras que significam o que, gente? Obrigado. Só que nem sempre essas palavras são ditas verdadeiramente do fundo do coração. Às vezes elas são respostas sociais, às vezes são clichês que nós utilizamos, às vezes nós precisamos responder porque na realidade é falta de educação não responder um obrigado. Afinal, se nossos pais não nos ensinaram, né, logo eles ficam mal falados, né, gente? Mas o que eu acredito muito aqui é que essa sensação de ter a gratidão no coração é o que muda a minha história e a tua história. Davi, ele deixa bem expresso aqui, e ele inspira a gente viver uma gratidão genuína, uma gratidão verdadeira, uma gratidão que ela não é simplesmente teórica, ela não vem somente através de palavras, mas uma gratidão que ela está muito mais prática do que nós podemos pensar ou imaginar. Na realidade, Davi, ele não perdeu a oportunidade, porque esse texto, ele fala exatamente de quê, Jorge? Esse texto, ele fala sobre a construção do templo de Salomão. Na realidade, Deus, ele chama Davi como rei, e ele fala para Davi: ó Davi, porque passou sangue em tuas mãos, tu não construirás o templo, mas o teu filho Salomão é quem construirá. Naquele momento, Davi, ele não toma isso como desculpa, mas muito pelo contrário. Ele chega e diz assim: mas o que eu posso fazer, eu vou fazer com gosto de gás. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer com toda a minha alma, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Eu vou juntar das minhas riquezas, eu vou juntar daquilo que eu tenho, e eu farei com que esse templo seja o templo mais bem feito do mundo. E naquele momento, o que Davi estava querendo falar não era simplesmente construir algo grande demais. Na realidade, o que Davi estava falando é que ele sabia a importância da casa de Deus. Tem representado diante das tuas realidades,
O que a igreja ela tem representado para você e para a sua família? O que a igreja ela tem sido? Qual o grau de importância da igreja para a minha vida e para a sua vida? E a primeira palavra que vem na minha mente é essa, é gratidão. Porque gratidão ela não é simplesmente um sentimento que eu vou acordar de manhã e vou dizer, ai como eu estou sentindo gratidão. Não, gratidão é como um músculo. Se você quer que aquele músculo fique forte, você precisa desenvolver e trabalhar aquele músculo. E assim nós começamos a nos tornar gratos, porque nós fazemos coisas que fazem as pessoas que são gratas. Só que como é que eu posso ser uma pessoa grata nesse mundo de hoje? Como é que eu posso ser grato em situações que realmente eu não vejo nada a agradecer, mas eu vejo tudo a murmurar? Como ser grato diante de um mundo que fala somente sobre o ganha-ganha? Como é que eu posso ser grato diante de realidades que até às vezes roubam a minha paz e destroem com a minha sanidade mental? E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, porque eu acredito que a gratidão é que muda a vida da gente. Eu não sei você, mas eu tenho um termômetro espiritual. Eu tenho uma maneira de enxergar se eu estou bem espiritualmente ou não. E ele é falando sobre a gratidão. Na realidade, o que eu trago muito para mim é assim: o quão grato eu sou, diz o quão perto de Deus eu estou. Se eu sou muito grato, eu estou muito conectado com Deus. Se eu não sou muito grato, eu estou pouco conectado com Deus. Porque ser grato significa reconhecer que todo dom vem de Deus, toda graça vem de Deus. E é exatamente que eu quero te convidar a descobrir como ser grato em toda e qualquer situação. Ponto 1 fala que uma pessoa grata, ela tem um coração que se lembra e celebra. Fala comigo assim: lembrar e celebrar. E certa vez alguém falou o seguinte, que a gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Na realidade, a gratidão, ela não pode ser reprimida. A gratidão, ela não pode ser escondida. A gratidão, na realidade, ela precisa ser expressada. Já diz uma tradição judaica muito antiga, que quando uma pessoa recebe algum tipo de bênção, e ela não faz uma oração, pelo menos de gratidão, ela comete injustiça. Por quê? Porque ela não reconhece que as coisas vêm de Deus. Uma pessoa que não é grata, ela começa sempre a ver problema em todas as coisas. Uma pessoa que não é grata, ela já acorda, como já fala, né, o ditado, com o pé esquerdo, e parece que tudo colabora para não dar certo as coisas. Por quê? Porque a gratidão, ela não é uma ideia humana. A gratidão é um princípio divino. A gratidão, ela vem a partir do reconhecimento de quem é Deus nas nossas vidas. E talvez você está aqui e eu quero dizer para você que a tua vida, ela vai ser realmente transformada hoje através dessa palavra de gratidão. Porque você vai começar a enxergar sempre mais pontos positivos do que negativos. Você vai começar a sentir muito mais felicidade do que infelicidade. Você vai começar a entender que as coisas da tua vida, elas cooperam para o teu bem e elas não te destroem para o teu mal. Na realidade, você vai sair daqui hoje jubilando, porque você vai reconhecer em cada detalhe da tua história, desde o teu nascimento até o dia de hoje, a mão de Deus agindo ao teu favor. A mão de Deus multiplicando na tua vida e fazendo você chegar em lugares que você nunca pensou que ia chegar. E talvez você esteja hoje pensando, simplesmente pensando, que a tua vida só tem dado errado, que você não tem sorte como o vizinho, que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Talvez você esteja falando: Jorge, você não sabe do meu problema, você não sabe da minha situação, você não sabe da minha doença, você não sabe do meu marido, você não entende nada porque você não está vivendo minha vida. Mas eu posso te dizer uma coisa, que aquele que é acima de tudo e acima de todos, ele consegue te ver em cada momento da tua história, e ele nunca te desamparou, e ele nunca te desamparará, ele nunca te deixará, ele nunca abandonará você, ele nunca permitirá que algo
seja maléfico para a sua vida. Existem coisas que parecem que estão nos cercando, como diz aquele louvor, mas na realidade Deus já te cercou primeiro, e Ele já colocou uma proteção divina sobre a sua vida, e a tua mente a partir de agora, ela simplesmente viverá momentos maravilhosos. As tuas emoções agora, elas entrarão de acordo com a palavra de Deus. O teu corpo agora será curado. Recebe a cura agora em nome de Jesus. Se você está enfrentando algum problema, eu quero declarar agora a cura divina sobre a tua história. Em nome de Jesus, Pai, todo câncer agora desapareça em nome de Jesus. Todo problema na medula, no fígado, Pai, em nome de Jesus agora, vai embora agora em nome de Jesus. Eu declaro a saúde de Deus sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre os teus negócios. Eu declaro agora a vida de Deus pulsando dentro de você, e aquele que recebe, dá uma salva de palmas para Jesus. Uou! É muito lindo porque Jeremias, ele traz uma mensagem linda lá em Lamentações. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que é que ele fala. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe o que eu acho lindo aqui? É porque ele dá um segredo de algo muito grande. Às vezes você hoje pode estar morrendo na sua vida, no sentido figurado, porque você está se sentindo vazio, você está se sentindo sem esperança. E aí o profeta Jeremias, ele fala, olha, se você quer ter esperança na sua vida, você precisa trazer a lembrança daquilo de bom que aconteceu no seu passado. Ei, se você se lembra de algo bom no seu passado que aconteceu com você, você começa a entender o quê? Ei, Deus fez isso comigo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 hora atrás, então Deus pode fazer hoje na minha vida algo novo. Então começa a esperar um futuro maior, um futuro melhor, um futuro mais próximo, um futuro mais benéfico, um futuro que vem através da cura divina de Deus, através do processo de libertação de Deus. E tudo isso porque eu começo a trazer a lembrança, e eu começo a celebrar a Deus. A lembrança e celebração é exatamente deixar vivo dentro de mim tudo aquilo que aconteceu comigo no passado, projetando para mim um futuro maravilhoso e sobrenatural. Isso é que faz diferença. Eu não sei você, mas quem teve aqui nome do seu vizinho aqui? Quem teve em algum lugar nome do seu vizinho? Gente, 9.000 voluntários simplesmente passaram por todo o Brasil fazendo bem. Uma ótima oportunidade para você celebrar agora. Eu gosto da igreja porque a igreja é espontânea. Ô igreja, aí quando eu falar uma outra coisa aqui, você celebra, tá bom, gente? Só para... Tô brincando. Só se você quiser. Mas celebra. Gente, o Instituto... o Instituto Vida Videira, sério. 1.167 atendimentos por mês. Gente, não tem preço que pague. É muita gratidão, é muito amor. Quantas vidas sendo salvas, quantas vidas sendo libertas, sabe? O que eu acredito que lembrar e celebrar precisa fazer parte da minha vida, precisa fazer parte da sua vida, da nossa história. Imagina, se todas as vezes que você acordar, você já trouxer para a sua mente uma coisa boa que aconteceu a você. E você naquele momento já, uau, Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor realizou isso na minha vida. A tua vida vai entrar num processo de transformação natural, e você vai começar a experimentar coisas que você não tem vivido. Por quê? Porque você tem feito coisas que você não estava fazendo. O segundo ponto muito importante para a gente é entender que uma pessoa grata, ela tem um coração que vê e reconhece. Fala comigo assim, ver, reconhecer. Abre tua Bíblia em Lucas 17:11, fala o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, fala comigo assim, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Sabe o que eu fico pensando? Todos os 10 leprosos, eles viram a cura acontecendo. Na realidade, eles olharam para Jesus e viram que Jesus era a resposta de tudo o que eles precisavam. Na realidade, eles sabiam que Jesus tinha curado paraplégicos, cegos, mãos mirradas, sabia que tinha feito grandes prodígios e maravilhas, e eles sabiam que Jesus era a resposta de tudo, só que somente um reconheceu e voltou. E aí eu gosto de fazer uma comparação. Jesus na Bíblia, ele é chamado de o cabeça da igreja. A igreja é chamada do corpo de Cristo. Só que eu quero fazer uma representação aqui para você entender onde eu quero chegar. Da mesma forma como os leprosos olharam para Jesus e viram que a resposta deles estava em Jesus, nós muitas vezes olhamos para a igreja e chegamos à igreja exatamente para quê? Para poder receber uma resposta da gente, sim ou não? Sim. Às vezes nós chegamos na igreja porque nós queremos ser guiados, queremos ser abençoados, queremos ser curados, porque nós reconhecemos que na igreja existe algo sobrenatural, sim ou não, igreja? Sim, existe algo sobrenatural. Só que também, o que eu vejo aqui nessa história? Que apenas um voltou porque reconheceu. Isso me faz pensar também o que acontece muito na igreja, e eu falo de uma forma geral. Quantas vezes nós paramos e chegamos à igreja simplesmente para agradecer? Quantas vezes nós, como igreja, como pessoas que vêm, simplesmente chegamos a Deus não para pedir, mas simplesmente para agradecer e para glorificar a Deus? Quantas vezes nós estamos prontos a agradecer de uma forma infinita, mas não estamos dispostos a abdicar daquilo que nós estamos querendo pedir a todo tempo? A pergunta que a gente precisa fazer para a gente, sabe qual é? Se eu for abençoado, Deus continua sendo? Mas se eu não for abençoado, Deus continua sendo? Só que às vezes na prática o bicho pega, sim ou não? Sim, às vezes na prática, porque nós estamos alienados nesse sistema capitalista, comercial, onde existe a troca, onde tudo vem a nós, venha para mim, me dê, porque eu preciso ganhar, eu preciso ter isso, porque eu preciso crescer. Nós acabamos perdendo o entendimento que Deus, Ele continua sendo Deus, apesar de não ter, apesar de não ser curado, apesar de não receber a promoção, apesar de não conseguir ter aquilo que eu queria. E aí nós precisamos parar e entender se a nossa crença, se aquilo que nós estamos acreditando realmente condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: sejam gratos a todo tempo. Ei, sejam gratos em toda e qualquer situação, em qualquer ocasião, deem graças a Deus em todo momento. Saibam que Deus, Ele é o Deus único, soberano, inigualável, incomparável. Ele é o Deus que traz a vida, Ele é o Deus sim que gera vida, Ele é o Deus que estabelece princípio, Ele é o Deus que mostra realmente para que nós existimos. Ei, o teu propósito, vou falar uma coisa aqui. Para de procurar o propósito da tua vida em outras pessoas. Para. Ei, não são pessoas, não é dinheiro, não é status, não é função, não é título, não é o chefe que vai dar aquilo que você precisa. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Simplesmente Jesus. Sabe? Eu acredito sim que nós hoje precisamos mudar de entendimento. Sabe por quê? Porque quando eu paro para pensar em mim, eu era um cara improvável de estar aqui. Eu era um cara bastante improvável. Na realidade, não era nem para eu estar mais vivo aqui.
Um cara que já foi envolvido com drogas, teve várias overdoses, comas, andava até armado. Um cara que escapou de 8 colégios que estudou em Fortaleza, 6 foi expulso. E poder ver o que Deus faz na minha vida, porque há 18 anos atrás, eu escolhi fazer uma oração, porque eu reconheci o que Jesus tinha feito na cruz do Calvário por mim. A minha vida foi transformada, a minha vida foi curada, eu fui completamente, gerado como novo. Ei, meu irmão, quando eu olho para Deus, quando eu olho para a casa de Deus, quando eu olho para a igreja e vejo o que a igreja acrescentou na minha vida, o que a igreja mudou na minha história, eu começo a simplesmente pensar em uma única palavra: eu sou grato. Eu sou grato, e eu reconheço a Deus por essa gratidão, porque o que eu falo agora é para honrar a Deus, para a glória do Senhor. Hoje, com mais de 3 formações, pós-graduado em psicologia, fazendo psicologia, sendo pastor na CC Videira, cuidando do social desde que eu me entendo por gente, entendeu? Aqui na igreja, tudo isso porque um dia eu reconheci que Jesus Cristo, Ele tinha feito uma obra na minha vida, e que eu não poderia deixar de fazer algo, eu não poderia ficar calado. Ei, toda gratidão, ela vem através de um processo de reação. A gratidão, ela vem através do reconhecimento do que algo bom aconteceu com você. Só que gratidão não é simplesmente eu falar muito obrigado, não é simplesmente eu ter um sentimento e dizer assim, que coisa boa que fizeram por mim. Não. Sabe, quando eu olho anos atrás, antes de eu fazer esse seminário de teologia, quando eu olho um tempo atrás e eu vejo que os médicos chegaram para mim e falaram assim: ei Jorge, tu tem uma doença incurável, fibromialgia. Eu sentia dores 24 horas do meu dia, no meu corpo todo. Tomei todo tipo de medicamento sem imaginar. E os médicos falavam: se acostuma com a dor, que tu vai morrer com essa dor. E num dia, num culto como esse, lá em BH, eu vi um pastor pregar e eu falei assim: Deus, o Senhor não me fez para essa doença, e essa doença não foi feita para mim. Assim que esse pastor falar o nome de Jesus, eu vou ser curado. E eu estava sentado como você, e eu simplesmente fiquei assim, sabe quando o cara está preparado para correr pro abraço? Eu estava assim, fala Jesus, macho, fala Jesus. Ei, macho, ei, macho, fala Jesus, pastor, fala Jesus. E ele falava Yeshua, Hamashia, El Shaddai, falava todos os nomes de Deus, menos Jesus. E eu falava: não, mas a minha fé está aqui, é Jesus. Quando aquele homem falou Jesus, eu não quis nem saber quem está do meu lado. Eu me levantei, já foi num grito, glorificando e agradecendo a Deus por uma cura que momentaneamente eu ainda não tinha sentido, mas imediatamente depois que eu fui grato, a cura aconteceu na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, desde 2008, eu não sinto mais uma dor no meu corpo, para a honra e glória de Jesus. Você entendeu o processo? A gratidão, ela traz a manifestação do poder de Deus para a nossa vida. E às vezes nós queremos inverter, nós queremos receber para agradecer, mas nós já recebemos tudo o que nós precisávamos receber. Nós já precisamos entender hoje que quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você, Ele simplesmente falou assim: está consumado. Está consumado. Fecha teus olhos nesse momento. Pense em uma coisa bem pequenininha que Deus já fez por você, a menor delas. E agora pensa na maior delas. Agradeça as duas na mesma proporção, porque não existe menor e maior em Deus. Existe Deus em você, realizando em você, por você e através de você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus pelo que Ele já fez na sua vida até hoje. Nós vimos aqui que uma pessoa grata em toda e qualquer situação,
ela tem um coração que se lembra e celebra. Vimos que é uma pessoa que tem um coração que vê e reconhece. E por fim, um coração que fala e age. 1 Crônicas 29, 6 diz assim: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, Gessonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas, o quê? Voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o Davi também se encheu de alegria. Sabe o que eu acho mais lindo aqui em Davi? É porque Davi, ele não somente inspirou toda uma liderança e todo um povo a ser grato. Ele foi um homem além da sua época. Foi um homem segundo o coração de Deus. E naquele período ele quis dizer com aquele ato que ele não estava com seus olhos fixos naquilo que a terra podia lhe oferecer, mas ele estava ciente, declarando que o coração dele estava fito e olhando para aquilo que era eterno, para os valores espirituais em Deus. Quando somos gratos, a nossa vida entra num processo diferente. O meu desejo hoje aqui foi simplesmente despertar em você a mentalidade da gratidão, para que você possa ver nas pequenas coisas Deus agindo na sua vida. Você não esperar grandes milagres. Afinal de contas, eu acredito muito que se você quer ver um milagre, você precisa na realidade ser um milagre. Você precisa ser um milagre na vida de alguém. Sabe por quê? Porque um dia Jesus decidiu entregar tudo, até a última gota de sangue, para que eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância, uma vida plena. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento.